todos encanta com suas canções. Igreja que ora, que clama e chora pelas multidões. Igreja comprada com sangue lavada na sangrenta cruz. Terás galardão na santa Sião, a divina luz. Esta é a igreja que Jesus deseja levar para o céu. Mesmo sendo pobre, sua causa é nobre, terá seu troféu. Noiva imaculada, fostes resgatada por Cristo Jesus. Terás galardão na santa Sião, na divina luz. Igreja que brilha seguindo sua trilha, sem olhar atrás. Igreja valente que expulsa da frente o vil Satanás. Igreja que luta firme e absoluta em todas as nações. Igreja que sente quando vê um crente em más condições. Esta é a igreja que Jesus deseja levar para o céu. Mesmo sendo pobre, sua causa é nobre, terá seu troféu. Noiva imaculada, fostes resgatada por Cristo Jesus. Terás galardão na santa Sião, na divina luz. Faça sol ou chuva, do órfão e da viúva, estás sempre a cuidar. Não mede distância nem a circunstância para alguém ajudar. Igreja morena, sei que és pequena, mas o Pai te ama. No lindo porvir, há lugar para ti, o Senhor te chama. Esta é a igreja que Jesus deseja levar para o céu. Mesmo sendo pobre, sua causa é nobre, terá seu troféu. Noiva imaculada, fostes resgatada por Cristo Jesus. Terás galardão na santa Sião, na divina luz. Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido. Está vestido arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Com a criação eu canto
dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo é o nosso Deus, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Boa noite para todos. Todos estão me ouvindo bem? Vamos falar, então, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Ele já tem falado através dos louvores, né? Nosso irmão José foi bem específico nisso, né? Nós ouvimos o Senhor falar através dos louvores, já o nosso coração, nos preparando, né, para receber a sua palavra. Convidar os irmãos para abrirem 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem objetiva quando ela vai de encontro ao nosso coração. Esse texto, eu sei que muitos já ouviram, conhecem esse texto, e é o ministério da reconciliação. Nós podemos ver a preocupação, o interesse de Deus com as nossas vidas. Estava pensando, o primeiro versículo, nós poderíamos ter começado no capítulo 5, no versículo 1, que também não deixa de ser importante. Mas a partir do versículo 14, nós temos o versículo que inicia falando: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Estava pensando nessa palavra, constranger. Toda vez que eu leio esse texto, eu me faço essa análise na minha vida a respeito desse constranger, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu estava pensando, esse amor de Cristo, quando fala que nos constrange, ele fala de mudança, ele fala de mudança de pensamento, de atitude, né? Somos pressionados a mudar por causa desse amor, né? Nós ficamos muitas vezes até sem entender como que esse amor de Cristo é tão impactante nas nossas vidas. Por quê? O versículo diz que o amor de Cristo nos constrange. Significa que Jesus muda como nós pensamos, né? Ele desafia nós a agirmos diferente. É um desafio a nossa vida agir diferente de como nós vivemos, né? Porque se não fosse esse amor, aonde nós estaríamos agora, né? Aonde nós estaríamos se não fosse esse amor avassalador do Senhor por nós? Isso nos faz pensar. O amor de Jesus muda a nossa vida. Nós temos aqui no nosso meio aqui, ó, se não todos, a grande maioria aqui já foi alcançado por esse amor. Já teve essa mudança, né? Já foi constrangido por esse amor de Cristo, que mudou, né, a sua vida. Se nós perguntarmos aqui uma história de vida de cada um aqui, cada um vai trazer um momento na sua vida que você lembra que você pensava que você era uma pessoa que não tinha jeito, não tinha futuro para a sua vida, mas você foi alcançado por esse amor e você mudou. O que fez você mudar, né? Esse amor controla as nossas vidas. Nós, há uns dias atrás, vínhamos estudando o livro de Atos, os primeiros capítulos de Atos. Nós vemos o quanto Deus usou, né, os seus discípulos e apóstolos para expandir a palavra do Senhor, né? E como aqueles homens enfrentaram situações difíceis, mas eles estavam movidos por uma vontade incontrolável, um amor tão grande pela palavra do Senhor, que eles desafiaram várias situações. Podemos citar Pedro, Paulo, Tiago, né, João e outros mais, que foram controlados por esse amor de Deus por nós, e eles entregaram as suas vidas para levar a palavra do Senhor, né? Nós sabemos que o surgimento da igreja foi uma das obras, né, grandiosas do nosso Deus, porque ele usou, né, através do plano do Senhor Jesus, usou os discípulos e os apóstolos para que alcançasse outros com a palavra do Senhor. E nós pensamos, né, os próprios judeus que deveriam, né, no contexto bíblico, deveriam amar mesmo a palavra e aceitar aquilo que o Senhor trouxe, né? Eles estavam rejeitando, mas aqueles que eram considerados gentios como nós, aqueles que não faziam parte da onde deveria essa palavra, ou como eles pensavam, né, deveria ser aquele
aquele grupo de pessoas ali, né, o Senhor alcançou outros lugares, outras pessoas que amaram, que foram tocadas, que foram constrangidas por essa palavra. Você pega lá as pregações de Pedro, de Paulo, as pessoas eram constrangidas pela palavra do Senhor, ou seja, elas ficavam de uma situação que elas não tinham como não mudar as suas vidas, não mudar o seu coração, né? Foi assim com o Senhor Jesus, né? Se nós vemos quanto um impacto ele causava, constrangendo o coração das pessoas no sentido de mudarem as suas vidas, as suas atitudes, eles não tinham outra solução, outra aceitação que não fosse a verdade da palavra de Deus. E esses homens foram mudados, foram transformados, né? Nós temos Pedro, que foi um homem que sabemos que foi transformado grandiosamente por Deus. Paulo, né? O perseguidor passa a ser aquele que trabalha em prol do crescimento, da expansão da igreja. O que nós podemos entender, né? Que esse constranger da palavra do Senhor, ela vem para nos alcançar. Por quê? Porque o Senhor morreu por nós. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser alcançados, né? Aí trazendo para as nossas vidas. Se nós olharmos uns para os outros com relação a amor, né, de preocupação pelos outros, né? Será que o amor que nós nascemos com ele, quando nós nascemos em pecado e vivemos muitas vezes a nossa vida totalmente distante de Deus, será que esse amor ele se compara com esse amor de Deus que constrange as nossas vidas? Acredito que todos entendam que não. É um amor que não tem comparação com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Por quê? Porque esse amor que nos constrange faz com que nós também tenhamos um amor diferente por outras pessoas, por outras vidas. Esse é o propósito desse amor, constranger as nossas vidas. Nós tivemos no nosso meio irmãos que trabalham no campo missionário. Irmão Cássio, irmão Rodrigo, irmão Simon, temos irmão Oséias também, temos outros que desempenham o papel de missionário, de levar a palavra do Senhor, de trabalhar com os grupos. O que move esses irmãos a fazer isso? Qual é o propósito desse trabalho, né? Dessa preocupação com vidas que mal conhecemos, passamos a ter um convívio, né? Aí nós pensamos no nosso irmão Rodrigo, que está na Bolívia. Nós não sabemos muito dos Simbas lá. Ele procurou saber, mas mesmo assim ele saiu, deixou, né? Vamos dizer assim, o seu estado de conforto, vamos dizer assim, como nós muitas vezes nos sentimos, né? Para poder ir para um lugar onde ele não sabia nem o que esperava por ele. Mas o que é isso? Esse é o amor que constrange as nossas vidas, que é o amor de Deus, que faz nos importarmos com outras pessoas também. Porque o propósito de Deus é que esse amor chegue a um grande número, ou se não a todos. A palavra de Deus diz, versículo que nós citamos muito, né? Mas muitas vezes citamos e não pensamos no impacto, na grandiosidade que é esse versículo, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o impacto que tem esse versículo na vida de toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi um simples amor, foi de tal maneira, foi um amor que está além da nossa compreensão. E esse amor faz com que nós mudamos a nossa vida e pensamos e preocupamos para que outros também venham a mudar as suas vidas. Vivemos numa crise nesses dias, né, que é essa pandemia que já se alastra já há um tempo. Muitos estão preocupados com situação financeira e outras coisas mais. Também isso é preocupante, sim. Mas nosso Deus, com certeza, a preocupação dele é com a salvação de muitas vidas, das vidas, né? Para as pessoas conseguirem entender isso, é preciso que elas sejam tocadas por esse amor que constrange, né? Nós nos deparamos com situações na nossa vida onde a gente vê Deus agindo
com a intenção de falar ao nosso coração, mudando, né, a nossa postura, mudando a nossa atitude. Às vezes esquecemos, né, de quão importante, quão é valoroso nós reconhecermos sempre isso na nossa vida, como esse amor mudou a nossa vida e como ele precisa continuar atuando para mudar a vida de outras pessoas, né? Nós temos referência, cada um de nós tem uma referência de uma pessoa que foi usada por Deus para que esse amor chegasse até nós. Mas não partiu de nós, partiu do nosso Deus, que se preocupou em reconciliar a nossa vida novamente com Ele, através do Senhor Jesus. Nós, quando vamos reconciliar com alguém, qual que é o sentimento que nós temos? De que aquela pessoa, ela tenha o mesmo desejo que o nosso coração tenha de refazer uma aliança, de refazer um convívio, uma aproximação, né? Isso gera benefício. Agora, se há o desejo de fazer uma reconciliação e uma parte não tem esse desejo, né? Não tem essa reconciliação. Fica faltando, né, alguma coisa. O nosso Deus, ele já reconciliou a nossa vida com ele. Mas nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque o Senhor já preparou o meio de nós chegarmos e podermos ter essa reconciliação com Deus. Se o Senhor Jesus está preparando e foi preparar um lugar para nós, é porque Ele espera que um grande número de vidas de pessoas reconheçam, né, que esse trabalho, esse plano foi feito em prol das nossas vidas. É preciso ter uma disposição de entender que tudo gira em torno desse amor demonstrado na cruz por nós. Um morreu para que todos possam viver. Foi o que nós lemos, né? E para não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para Deus, né? Temos vivido para Deus, temos sido constrangidos por esse amor de Deus, porque esse amor, ele, além de impactar as nossas vidas e mudar a nossa vida, o que ele faz? Ele nos desafia a mudar, né? Alguém aqui, né, de nós, não tem que mudar nada na sua vida, não tem que ser, né, transformado por Deus, não precisa de nada de diferente na sua vida. Todos nós precisamos. E um meio de mudar, né, um meio de se tornar uma pessoa diferente, né, é através do Senhor Jesus, é através do nosso Deus, né? Então precisamos mudar. Nós somos constrangidos a ver as pessoas como Deus as vê. Um tempo atrás, eu sempre usava essa experiência que eu vivi uma vez, e os irmãos na casa de oração ajudavam um certo rapaz, e ele fazia uso de droga, bebida, né? Mas os irmãos tinham um carinho por esse rapaz. E ele sempre procurava a igreja, sempre, mesmo alcoolizado, drogado, ele sempre procurava a igreja. Tinha os momentos de desabafo, aquela coisa que a pessoa chora, a pessoa demonstra que quer sair daquela vida, mas ela não encontra forças, né? Porque ela tem buscado a força nela mesma, então ela não vai conseguir sair dessa situação. Então a igreja ajudava, em algum modo, esse rapaz, às vezes dando uma cesta básica, alguma coisa, né, em prol dessa vida. E esse rapaz, como fazia uso de droga, de álcool, muitas vezes ele usava essa oferta da igreja e trocava por droga, por bebida, né? E o sentimento que vinha em mim, não sei se em outros, né, era aquele pensamento assim: por que continuar ajudando uma pessoa que ela despreza a ajuda que é feita para ela, né? Por que continuar ajudando uma pessoa que não quer e não demonstra
nem uma gratidão pelo aquilo que tem sido feito por ela. Esse sentimento vinha em mim. Até que o próprio Deus, falando ao meu coração em determinada situação, me fez chegar a essa conclusão, né? Que quando nós olhamos dessa forma, nós olhamos o nosso sentimento para com a pessoa, o que nós pensamos, e não olhamos o que Deus pensa dessa pessoa e o quanto ele se preocupa com essa pessoa, independente se ele não valoriza a ajuda, se ele não valoriza o agir de Deus, se preocupando com a sua vida. E eu pude entender isso, que quando nós olhamos para a vontade e o amor de Deus, nós vemos que nós devemos também olhar diferente para as pessoas. Aqueles que nós julgamos que não precisam da nossa ajuda são os que mais precisam da nossa ajuda. São os mais que precisam ser impactados pela palavra, né? Porque isso já pode ter acontecido com cada um de nós. Algum momento da nossa vida nós fomos ajudados por alguém, usado pelo Senhor, e nós rejeitamos. Nós não valorizamos isso. Eu posso falar de mim mesmo. E muitas vezes fui beneficiado, fui ajudado, né? E muitas vezes não valorizei isso. E os irmãos poderiam ter pensado da mesma forma que eu pude pensar. Por que continuar se você não vê um resultado nessa vida? Só que não é isso que nós vemos no amor de Deus. Não é isso que nós entendemos aqui. Nós devemos ver as pessoas como Deus as vê. Aí nós voltamos a falar dos nossos irmãos que estão no campo, né? Eu conheço uma jovem, ela está no campo missionário, ela é aqui de Carangola, ela é da Igreja Batista, e conversando com o pai dela uma vez, ele falou que ela tem, não sei se é 16, 17 anos, e ela já quis ir para o campo missionário. E o pai dela falou que isso foi uma dor muito grande para eles, porque ela é muito nova e para onde ela foi é um lugar muito perigoso. E ela relatou que lá foi já ameaçada com arma na cabeça, né, com situações de perigo, né, de dificuldade. E esse pai disse que, né, num período eles não conseguiam dormir, não conseguiam, né, esquecer essa filha longe lá no campo missionário. Mas aí, ao mesmo tempo que ele criticou essa postura dela de ir, né, essa preocupação com ela, ele ao mesmo tempo falou, mas quem sou eu para impedir o agir de Deus na vida da minha filha? Né? E isso vem e fala ao nosso coração. Quem somos nós para impedir o agir de Deus, né, nas nossas vidas? Tem pessoas lá que Deus está preocupado, tem vidas que Deus está preocupado, então quem somos nós para impedir? É dessa forma que nós precisamos ver que Deus também está preocupado com que nós venhamos a enxergar também que precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus. Nós fomos alcançados, existem outros que precisam ser alcançados, precisam entender esse amor de Deus, ser constrangido também por esse amor. Aqueles que nós julgamos que muitas vezes não tem solução, são pessoas que são alcançadas, que são transformadas, né? E nós temos as experiências na nossa vida, né? Os irmãos que vieram aqui para os novos tempos podem dizer isso, né? Para que vir para cá? Para que se preocupar com um lugar como Novos Tempos, né? Mas não era a vontade, né, do homem, mas era a vontade de Deus. E ele nos capacita, porque o texto fala que nós somos representantes, somos embaixadores de Cristo. Então nós representamos Cristo nessa terra. Aconteceu isso quando o Senhor Jesus subiu aos céus e comissionou os seus discípulos, seus apóstolos, para continuarem o trabalho, né, do Senhor, de levar a palavra, de expandir o evangelho. Mas isso só é dado a quem conhece o Senhor, a quem aceita o amor de Cristo. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele é comissionado a levar a palavra do Senhor. Por mais que nossa vida nos relute a viver um cotidiano, a viver uma vida longe de Deus, ou não nos preocuparmos com Deus, muitas vezes, não darmos importância, não digo nem não nos preocuparmos com Deus, mas é não darmos tanta importância
a pregação da palavra, a fazer algo por Deus. Conversando muitas vezes com a minha esposa Luzia aqui, ela tem os projetos dela, o desejo que ela tem de fazer as coisas para Deus. Eu também tenho, mas muitas vezes nós somos paralisados porque nós não olhamos com essa preocupação com o tempo passando e com as vidas das pessoas, né? E às vezes nós só ficamos nos projetos e esperando, né, as coisas acontecerem, e nós não, muitas vezes, já somos tocados pelo Senhor a fazer algo em prol de vidas e nós não fazemos. Isso acontece. Coisas nos distraem, né? A vida secular, o mundo, ele tem esse papel de distrair as nossas vidas, mas esse amor de Deus, ele nunca vai ser paralisado. O inimigo nunca vai conseguir paralisar a vontade de Deus. Ele pode sim, né, tentar prejudicar a nossa vida, nós mesmos podemos nos prejudicar com a nossa distância de Deus, mas ele nunca vai conseguir, né, desfazer esse ministério da reconciliação, porque Deus está mostrando para o mundo que ele já não imputa os pecados do mundo. Porque o mundo jaz no maligno, mas aquele que aceita esse plano do Senhor, que aceita esse amor, ele é liberto. Ele consegue entender, ele consegue enxergar essa reconciliação de Deus. E é isso que nós precisamos atentar, irmãos, porque nós fomos comprados pelo Senhor, não foi por qualquer coisa, não, né? Como nós fazemos na nossa vida, né? As barganhas que às vezes são feitas, né, pelas pessoas, não é o que Deus fez, não. 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala assim, 1 Coríntios 7, versículo 23, diz assim para nós: fostes comprados por bom preço, não façais servos dos homens. Nós fomos comprados por bom preço, por um alto preço, e nós não devemos ser servos de homens, mas ser servos daquele que nos comprou, que é o Senhor, né? 1 Timóteo também, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6, versículo bem conhecido também, nosso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, essa ligação nossa com Deus não é através dos nossos esforços também, não é através das nossas, do nosso amor, não. É através do amor de Deus por nós. E é através da pessoa do Senhor Jesus, que é a única ligação, né, que nós temos com Deus. É o único meio que nós temos de estar próximos de Deus. E nós pensamos, né, temos amado as pessoas? Terceiro, fala que o amor de Deus por nós nos constrange a pregar o Evangelho. Ele nos faz isso. Quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, ele nos faz ter essa vontade, esse prazer de pregar o Evangelho. Não foi isso que ele disse para nós? Pregar o Evangelho a toda criatura? Foi uma missão dada pelo Senhor a nós. Isso deve ser um prazer quando nós reconhecemos esse amor de Deus por nós. Né? E por que nós vamos nos calar quando nós devemos falar do amor de Deus? Uma situação que aconteceu também no meu trabalho, como esse momento de pandemia, nós temos que ter um cuidado, né? Temos que ter a função tem que ser diferente, né? Todos os cuidados agora tem que ser para que as pessoas não se contaminem, não levem, né, o vírus para os ambientes fechados, né? Então temos que ter esse controle. Então está funcionando de modo, né, contingenciado, ou seja, poucas pessoas por vez, entra uma, entra outra. E entrou uma senhora dentro do banco, e nós estávamos conversando, alguém falou que sonhou que o fim do mundo estava próximo, né? Que o fim do mundo estava próximo.
E no meu local de trabalho, nós somos, se eu não me engano, quatro pessoas que confessam realmente Cristo como Salvador e têm o seu ministério com Deus. E essa pessoa puxou esse assunto no meio da situação de trabalho ali. E nós ficamos calados, né? Eu e mais uns colegas de trabalho ficamos calados. E essa senhora que entrou, ela ouviu, né, essa pessoa falando e começou a pregar a palavra de Deus, falando: não, esse sonho que o senhor teve, o senhor pode ficar tranquilo que o mundo não vai acabar assim. Não é dessa forma. E foi falando: não, o Senhor não está preocupado em acabar com o mundo, que as pessoas morram, que o vírus mate as pessoas. Não, ele não está preocupado. Ele está preocupado em salvar a vida das pessoas eternamente. E foi falando. E eu fui sentindo envergonhado, né? Porque aquela senhora, em nenhum momento, ela teve preocupação de quem estava à sua volta, de ouvir essa palavra. Ela não se preocupou em falar baixo, ela falou alto para que todos pudessem ouvir. Foi citando os versículos, foi citando a palavra de Deus. E eu e meus colegas que conhecemos a palavra de Deus, podemos conversar depois e falar: é aí que nós sentimos vergonha de muitas vezes nos calarmos, porque nós muitas vezes sentimos medo, né, de expor aquilo que nós já conhecemos, aquilo que transformou as nossas vidas. Esse dia para mim foi um dia pesado, porque eu senti isso o dia inteiro, né? Porque esse é o momento propício para se falar, né, mais ainda da palavra de Deus. E nós muitas vezes somos negligentes a isso. Nós ficamos calados, né? Não posso falar no meu trabalho, né? Pensamos assim muitas vezes e com isso nós não falamos. Mas essa senhora falou. E outra senhora depois entrou, ajoelhou no meio do atendimento do banco e orou pela vida dos funcionários, das pessoas que estavam trabalhando ali, pedindo para que Deus protegesse as pessoas de se contaminar, agradecendo as pessoas que estão recebendo o seu dinheiro, né? Ou seja, Deus tem a sua vontade sendo feita em todos os lugares, né? Como nós dissemos, não tem como, o inimigo não vai conseguir nunca desfazer esse ministério do Senhor. Então, isso deveria também nos impulsionar a pregar a palavra de Deus, principalmente para as nossas famílias, que muitas vezes nós também não fazemos da forma que deveríamos fazer. Porque se esse amor que alcançou a nós constrangeu a nossa vida, ele não vai constranger a outros? Mesmo que ele não demonstre ali naquele momento, será que ele não vai ser impactado? Ele vai, né? Ele vai ser impactado. Nosso irmão Quintão está aqui presente. Hoje eu mesmo estava, não sei se foi hoje ou ontem, conversando com a Luzia, e a respeito do período que o irmão Quintão passou aqui na igreja, dos exemplos que ficaram do irmão Quintão. Estou citando o irmão Quintão porque nós lembramos disso nesses dias, né? Mas tem a Ilza aqui, tem o Ducho, tem o Zezinho, Paulinho, tantos outros que têm a sua participação na casa de oração aqui. Mas o irmão Quintão, que ele né, pôde ser de grande utilidade na minha vida, somente no período da minha adolescência, onde a gente tem que ter uma ajuda com certeza, porque senão nós podemos sim, né, ter o Senhor nas nossas vidas, mas cometer muitas atitudes que não vão trazer benefício para as nossas vidas. Irmão Quintão, com certeza, foi um desses irmãos que tiveram essa participação na minha vida. E ontem eu estava contando para eles uma situação de um simples gesto do irmão Quintão, foi uma transformação na minha atitude, né? Um simples gesto. Acho que ele nem sabe disso, na verdade. Mas uma simples postura dele, aquilo foi de encontro ao meu coração. Então, irmãos, é dessa forma.
o Senhor nos impulsiona a pregar essa palavra, porque nós vemos isso também na vida daqueles que servem ao Senhor. Quando nós olhamos para alguém que serve ao Senhor, nós conseguimos enxergar que Deus está fazendo a obra dele. E não deve ser para nós pensarmos que o suficiente, né, que nós fazemos já está bom, não. O Senhor sempre espera que nós venhamos a nos doar para levar a palavra do Senhor. Quarto, o amor de Cristo é poderoso para transformar. Quando nós pensamos assim, não vai ter jeito, ele tem essa capacidade de transformar. Né? E nós somos experiências vivas disso. Muitos de nós não saiu de um lar, né, cristão. Nem aquele que saiu de um lar cristão, ele precisou também passar por uma transformação. Agora, você imagina quem não nasce num lar cristão e também precisa, né, passar por essa transformação. Como que Deus trabalha para que essa transformação ocorra. E ela é poderosa, ela transforma mesmo as nossas vidas. Né? Nós temos vários exemplos de pessoas que nós conhecemos, de pessoas ao nosso redor, que são alcançadas, que são transformadas. Mas isso gira em tudo em torno do amor de Deus, do ministério da reconciliação de Deus com as nossas vidas. Né? Se alguém está em Cristo, né, nova criatura é. A gente já está terminando, e só para pausar aqui, quando fala da nova criatura, nós pensamos, né, que quando nós queremos consertar alguma coisa, né, muitas vezes nós levamos para que seja feito um remendo, para que seja feito né, quando você vai arrumar uma casa, né, você vai refazer um embolso, você remenda, você faz remendo. O nosso Deus, ele não faz remendo, né, ele faz novo, né, ele transforma aquilo que não tinha valor em aquilo que tem valor. Ou seja, nós não fomos remendados, nós somos renovados, nós somos novos em Cristo. Nós não somos pessoas que continuam as mesmas. Quando nós recebemos o amor de Deus nas nossas vidas, nós somos transformados. Isso tem que prevalecer. Nós não fomos remendados. Deus nos refez. E nos refez também para que outros sejam refeitos através da nossa vida. Será que esse amor de Deus não nos constrange? Quando nós paramos para pensar, né? Nosso irmão Dulce hoje de manhã se emocionou com louvor, né? Com a mensagem do nosso irmão Oswaldo, com respeito ao pecado, que não tem pecadinho, né? E pecadão, mas que existe sim as consequências do pecado, né? Determinado pecado e outro. E porque isso nos faz levar ao que Cristo fez na cruz, né? Quem não deveria ser imputado pecado foi imputado pecado e sofreu por isso, foi humilhado, cuspido. Será que isso não nos faz pensarmos que deveria ser a nossa vida, que deveria estar lá sendo tratada dessa forma, mas não foi? Ele levou tudo para que nós pudéssemos viver, pudéssemos ter essa esperança, né? Ou seja, será que isso não nos constrange realmente? Não faz nós pensarmos diferente, mudarmos a nossa vida? Acredito que sim, né, irmãos? Que todos nós temos essa consciência na nossa vida, no nosso coração, que o preço que foi pago por nós, ele não tem comparação. Nós precisamos reconhecer isso diante do Senhor. Não sei se existe alguém aqui no nosso meio que está assistindo que não tenha o Senhor como Salvador, mas se não tem, gostaria de dizer que você é a pessoa mais amada por Deus e que você deveria, sim, nesse momento, abrir o seu coração e agradecer e aceitar o Senhor como Salvador, porque tudo foi feito em prol da sua vida, das nossas vidas, né? Todos que estão ouvindo agora podem dizer no fundo do seu coração que o amor de Cristo realmente nos constrange. Ele impacta as nossas vidas. E é preciso agora nós reconhecermos isso. Mas devemos entender, irmãos, que tudo provém de Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que se preocupou. Nós devemos agora também nos preocupar em aceitar isso para as nossas vidas. Sabemos que
a nossa partida desse mundo realmente não está tão distante assim. O Senhor pode, né, estar às portas mesmo de voltar. E a preocupação dele é com as vidas que ele deseja que estejam também indo para a sua presença, né? Existem muitos que ainda não estão longe do amor de Deus. O Senhor possa abençoar nosso coração, nós possamos todos os dias ser impactados por esse amor, que Ele nos constranja todos os dias a vivermos novamente, sempre como se nós tivéssemos aceitado Cristo, todos os dias, porque se nós lembrarmos o dia que nós aceitamos, nós vemos que a nossa vida ela não pode paralisar e deixar de viver aquela intensidade do amor de Deus nas nossas vidas. Não podemos deixar o mundo esfriar a nossa fé, o nosso amor por Deus, e nem deixar que ofusque o nosso brilho para que as pessoas também venham a enxergar isso em nós. Deus possa nos abençoar, irmãos, que essas palavras possam chegar ao coração de cada um, assim como tem chegado no meu, e que aquilo que eu não consegui, através aqui, expor claramente, né, o Senhor possa usar o Espírito Santo para esclarecer, né, esse amor transforma as nossas vidas. Amém. Amém, amados. Deus seja louvado por uma palavra encorajadora para as nossas vidas. Cristo, com o seu amor, nos constrange, tendo Ele morrido por todos. Será que todos nós que estamos conectados nessa noite já compreendemos e já aceitamos essa mensagem? Porque uma coisa é nós sabermos que Cristo morreu por todos. Eu creio que todos que estão conectados nessa live sabem disso. Mas quantas vezes nós sabemos e vivemos uma religiosidade tão superficial, uma religiosidade tão profunda, e, na verdade, não vivenciamos a realidade desse evangelho genuíno que fala que Cristo morreu por todos. E se nós estivermos em Cristo, nós estamos mortos também. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Nova criatura. Você já nasceu de novo? Ou será que você é um religioso, uma religiosa? Amados, quando se prega esse evangelho, eu fico maravilhado, principalmente numa noite como essa. Quando, para os nossos irmãos que estão mais distantes aí, estão nos conhecendo tão recente, esse irmão Felipe, que foi o mensageiro nessa noite, ele é fruto do ministério dos irmãos ali no bairro Novos Tempos. Felipe falou sobre o amor de Deus, né, que nos constrange. Esse amor que o próprio Deus que se fez homem, né, se entregou em nosso lugar. E eu pensei aqui sobre, nós somos um mendigo, né, que achou o pão da vida. Não podemos guardar esse pão só para nós temos que compartilhar, né, esse amor de Cristo às pessoas. A gente vive nesse tempo em que muitas pessoas estão assim se sentindo abandonadas, né, solitárias, e os corações estão sedentos para ouvir sobre o amor de Deus, a palavra de Deus, né? E nós temos que aproveitar esse momento, né, para poder testemunhar de Cristo, não só nesse momento, mas em todo o tempo, né? O amor de Deus por nós é um amor teimoso, né? Um amor que vai atrás de nós, que vai atrás do ser humano. E as pessoas precisam saber disso, que existe um Deus que as ama, que não faz acepção de pessoas. Esse cântico fala sobre isso, o amor de Deus. Antes de eu falar, tu falavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa os 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Não tinha valor? Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, inimigo. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não é impressionante? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa os 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Domingo passado, eu visitei um rapaz aqui próximo, né? E foi uma palavra que eu levei para ele, né? Que ele era como aquela ovelha, né? Desviada, desgarrada, mas que o pastor foi atrás para buscá-lo, né? E depois ele compartilhou que ele sentia assim muita solidão, né? Um vazio dentro do coração dele, né? Pedi para orar por ele, né? Mas falei do valor que ele tinha para Deus, mas que o pecado nos afasta de Deus. Então as pessoas precisam, tem muitas pessoas assim, sentindo esse vazio, a solidão. Então é o tempo da gente falar que o amor, né, de Cristo nos constrange para que a gente possa realmente estar compartilhando esse amor às pessoas. Amém? Obrigado, irmão Quintão. Deus seja louvado por mais uma vez você, através da música, anunciar esse amor tão grande de Deus pelas nossas vidas. A irmã Sueli, teria um outro louvor ainda, irmã Sueli? Irmã Sueli, tem um outro louvor para ser apresentado nessa noite? Sim. Perfeito. A irmã está em liberdade e logo após eu vou estar aproveitando o microfone aberto e pedindo ao nosso irmão Oséias para estar orando no final. Ok, irmão Oséias? Tudo bem. Perfeito. Aí depois do louvor com a irmã, eu vou fazer algumas colocações para que você esteja orando depois, tá bom? Tudo bem. Está em liberdade, irmã. Nós acabamos de ouvir falar sobre o amor de Deus que nos constrange, né? E é isso que nos faz caminhar a cada dia, lembrar sempre desse amor e nele nós buscarmos força para estarmos nessa caminhada. Foi ele que nos amou desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A natureza já existia nos planos deles. Desde a maior estrela
a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. O amor suporta, tudo ele sofre e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis.